E aí galera, tudo certo? Vamos começar com mais um vídeo agora. Então é o seguinte, vamos resolver agora o exercício número 2, que está na página 49 do nosso livro. O exercício diz o seguinte: uma partícula pontiforme de massa 10 gramas. Essa informação é importante, pessoal, porque se ela possui massa, a gente vai ter algumas consequências, a gente já vai discutir isso, tá? Então, massa 10 gramas, eletrizada positivamente, com carga Qzinho, é colocada em um ponto de um campo elétrico, cujo vetor possui intensidade de 200 newtons por coulomb, direção vertical e sentido para cima. Nesse ponto, a partícula permanece em equilíbrio devido à ação da gravidade. Essa frase é extremamente importante, a gente já vai ver por quê, tá? Que ele fala que a partícula permanece em equilíbrio devido à ação da gravidade. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, calcule o valor da carga Qzinho. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer um desenho aqui para entender a situação, tá? Ele diz que a gente tem uma partícula, e essa partícula tem uma massa que vale 10 gramas, certo? E ele diz que essa partícula tem uma certa carga Qzinho, e ele também fala que ela está eletrizada positivamente, tá ok? Então a gente sabe que essa carga aqui ela é positiva. E ele diz que ela é colocada no interior de um campo elétrico. Então imagina que aqui ao redor dessa carga tem um certo campo elétrico, tá ok? E esse campo elétrico, ele tem um vetor direção vertical e sentido para cima. Então está apontando para lá. Esse é o sentido do nosso campo elétrico. E ele vale 200 newtons dividido por coulomb. Tá ok? E ele fala que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E esses são os dados que o exercício dá pra gente. Ele quer saber quanto que vale essa carga Qzinho. Tem algumas coisas que a gente tem que entender nesse exercício, tá, pessoal? A primeira coisa é, a gente tem que identificar para onde que a força elétrica está apontando. Como a nossa carga Qzinho é positiva e o campo elétrico está apontando para cima, logo a força elétrica também vai estar apontando para cima. Por quê? Porque a gente sabe que lá a relação entre força elétrica e campo elétrico, quando a carga Qzinho é positiva, os dois têm o mesmo sentido. E quando a carga Qzinho é negativa, os dois têm sentidos opostos. Nesse caso, como a carga Qzinho é positiva e o campo aponta para cima, a força também está apontando para cima. Essa daqui é a nossa força elétrica. Mas como eu falei antes, esse exercício tem uma certa particularidade. Qual que é? Como essa carga Qzinho tem massa, certo? A gente sabe que tudo que tem massa é atraído pelo que tem massa. E se essa carga Qzinho ela tem uma certa quantidade de massa, ela vai ser atraída pela Terra. Logo, aí ela vai ter uma certa força gravitacional, vamos chamar ela de Fg, que vai apontar para baixo, já que a força gravitacional sempre aponta para a direção da Terra, ou sempre aponta para baixo. Então, nessa carga Qzinho, a gente tem a ação de duas forças. A força elétrica que está apontando para cima e a força gravitacional que está apontando para baixo. Tá ok? Como eu falei, a frase mais importante desse exercício é aquela que diz que essa partícula permanece em equilíbrio devido à ação da gravidade. Se ela está em equilíbrio, quer dizer que ela não está se movendo para lugar nenhum. Ela está paradinha nesse caso. Então, o que isso quer dizer? Se a força elétrica fosse maior do que a força gravitacional, essa partícula estaria se movendo para cima. Se a força gravitacional fosse maior que a força elétrica, essa partícula estaria se movendo para baixo. Se ele diz que ela está em equilíbrio, a gente pode chegar na conclusão que a força elétrica, nesse ponto, com essa partícula, vai ser igual à força gravitacional. Tá ok? Essa é a informação mais importante que a gente poderia encontrar e é a relação que a gente vai utilizar para resolver esse exercício. A gente sabe que a força elétrica é descrita como sendo carga Qzinho vezes campo elétrico e que a força gravitacional ou força-peso, tanto faz, ela é descrita como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Nesse caso, a gente pode substituir essas informações aqui nas nossas forças. Ó.
Então a gente vai encontrar o seguinte, que Qzinho vezes campo vai ser igual a massa vezes gravidade. Agora a gente tem condições de encontrar o valor dessa carga Qzinho. É só isolar o Qzinho. Então, para isolar o Qzinho, esse campo aqui está me atrapalhando. Então eu vou passar ele para o lado de lá dividindo. Logo eu vou ter Qzinho é igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pelo campo elétrico. Agora que eu encontrei o que eu tenho que utilizar, eu posso só substituir os valores que eu tenho aqui, certo? Então eu tenho o valor da massa, tenho o valor do campo e tenho o valor da aceleração gravitacional. Só me falta calcular o Qzinho. Mas para isso a gente tem que se tocar em algumas coisas aqui, tá, galera? Essa massa está em gramas. A gente não pode usar essa massa em gramas, porque no sistema internacional, massa é dado em quilograma, certo? Como que a gente vai fazer essa transformação? Vamos fazer aqui do ladinho. Ó. A gente sabe que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, correto? Logo, se a gente tem 10 gramas, vamos substituir 10 gramas aqui, vai equivaler a quantos quilogramas? Multiplicando cruzado aqui, ou multiplicando os extremos, como vocês queiram chamar, a gente vai ter o seguinte, 1000x é igual a 10. Logo, para isolar o x, eu vou ter x igual a 10 dividido por 1000, cortando os zeros eu vou ter 1 dividido por 100, logo x vai ser igual a 0,01 quilogramas. Ou, ainda melhor, para a gente poder fazer essa continha sem usar a calculadora, esse x pode ser escrito como sendo 1 vezes 10 na menos 2 quilogramas. Para quem não sabe utilizar a potência de 10, eu tenho vídeos aí que explica para vocês entenderem certinho como que a gente utiliza essas potências, tá ok? Agora, substituindo aqui, a gente vai ter 1 vezes 10 na menos 2, a unidade da aceleração gravitacional está ok, metros por segundo ao quadrado, então vezes 10, dividido pelo campo elétrico, que nesse caso a gente sabe que é 200. Mas, para facilitar na nossa continha, a gente pode escrever ele em potência de 10 também. Ele vai ficar 2 vezes 10 na 2, tá ok? Agora o que a gente vai fazer? Vamos substituir ele aqui, 2 vezes 10 na 2, e realizar essas operações. E a gente vai encontrar o seguinte, carga Qzinho vai ser igual, multiplicando aqui 1 por 10, eu vou ter 10 vezes 10 na menos 2, dividido por 2 vezes 10 na 2. Agora, efetuando essa divisão, dividindo 10 pelo 2, eu vou encontrar 5. Mantenho a base 10, dividindo 10 na menos 2 por 10 na 2. E agora, muito importante, quando eu tenho uma divisão de potência de 10, eu tenho que fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Logo, eu vou ter menos 2, que vai me resultar em menos 4. E a unidade de carga é Coulomb, tá ok? E aqui a gente fecha o exercício. Para quem gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo, comenta, que sempre dá um incentivo a mais, e até a próxima.